A palavra do Senhor, ela diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse aos seus discípulos. Quem disse, querido? Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, e assim os que estavam, outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vento, um grande vendaval, e as ondas se lançavam no barco, de forma que ia enchendo o barco, e Jesus estava na polpa, dormindo. Glória a Deus. E sobre a sua cabeça um travesseiro. E os discípulos acordaram e chamaram: mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e inquietou-se e acalmou o vento. E sobreveio uma grande bonança. Ameniza as luzes. Quem veio para essa casa para escutar um homem ministrar? Fecha teus olhos, querido. Só a presença de Deus nos basta. Para onde vai o meu barco? Oh Deus, mais uma vez, Senhor, eu subo nesse altar, Senhor, para pregar a Tua palavra, e algo muito forte, Senhor, é sentir a Tua presença nessa casa, é sentir a Tua presença nesse altar, porque, Senhor, de nada nos vale se a Tua presença não estiver neste lugar. Oh Deus, nessa hora, Senhor, cada um que está aqui não saiu da sua casa para escutar um homem ministrar uma palavra, falar o que quiser falar, mas saíram de casa para escutar a Tua voz. E se eu posso te fazer, Senhor, mais um pedido de atrevimento neste dia, assim como Tu me usaste na conferência de manhã, naquele lugar, Senhor, aonde estávamos agregados somente para glorificar, por um ano que passamos junto como um motoclube, eu quero que Tu me uses aqui nesta casa para a honra e para a glória do Teu nome. O que tiver de sair de mim, apaga, mas o que for Teu, fala com a Tua noiva, fala com a Tua igreja, e trata do nosso coração. Direciona a nossa vida. E como pedido de atrevimento, desce a Tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Você que crê na presença do Senhor, dá um glória a Ele. Agora o inferno já sabe para que você veio. Você veio para essa casa para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Você veio aqui com um propósito. E quando eu vejo essa passagem do barco, eu vejo que o Senhor estava ministrando alguns sermões, falando de algumas parábolas, citando algumas mensagens e começando a pregar. Querido, talvez se o Senhor fosse um homem que quisesse grandes altares, grandes púlpitos, grandes pregações, Ele teria ficado em Jerusalém e pregaria ali no maior templo. Imagino eu, Jerusalém, uma grande igreja, encontro das águas. Muita gente quer subir neste altar simplesmente para falar, porque falar no altar da igreja de encontro das águas rende likes. Eu não sei porquê. Querido, não importa os likes, o que importa é a presença, o que importa é o Senhor, o que importa é a direção de Deus. Não adianta ser um pastor e não ter a presença. Não adianta pregar a palavra e não ter a presença. Não adianta ser um grande e não ter a presença. Até porque o Senhor disse que quem quiser ser grande, que seja o que serve, que seja o menor. Imagino eu ir aprendendo com o Senhor nessa tarde. Vou pregar
Mas eu não quero esses holofotes. Eu vou para Cafarnaum. Eu vou para a Judéia. Oh, querido, muitas vezes a gente quer estar com quem tem dinheiro, a gente quer estar com quem tem poder, a gente quer estar com quem está bem vestido, mas o Senhor queria os rejeitados, os humilhados, aqueles que estavam nas vielas jogados. E ontem no culto de casais aqui falamos sobre isso, não foi, pastora? Quem quer dar um abraço no mendigo na rua? Quem quer viver o verdadeiro evangelho, quer cuidar de pessoas, amar pessoas. E o que eu tenho visto aí fora é pessoa amando coisas e usando pessoas. Para onde vai o teu barco? Jesus começa a ministrar essa mensagem, começa a falar, e a palavra que acabamos de ler diz que o próprio Senhor disse, e chegando o anoitecer, já era tarde, já pregamos, já falamos, o meu Pai já foi revelado, a minha palavra já foi derramada, os meus milagres aconteceram. Vamos passar para o outro lado. Foi eu que disse, querido. Foi os discípulos que deram a ideia, revelaram Jesus, disseram: olha, não é melhor a gente ir lá para o outro lado? Não, foi Jesus que disse: vamos passar para o outro lado. Você está na direção do Senhor, porque você está na casa do Senhor. Você escutou a voz do Senhor, que Ele te disse: querido, sai de casa, vai para a igreja, enfrenta o trânsito, porque eu vou falar contigo. Vamos passar, vamos para o outro lado, vamos viver o melhor que eu tenho. Obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. E eles entraram no barco. Me ajuda, querido. Eles entraram e foram para o outro. Glória a Deus. Estão no barco com o Senhor, estão na direção com o Senhor, estão no lugar com o Senhor. Você está no barco, você está na igreja, você está na direção, você está buscando a eternidade. Mas só deixa eu te dizer uma coisa: em que momento deste navegação deste barco, que esses discípulos ficaram conversando e se esqueceram de Jesus, ao ponto dele ir dormir e eles não perceberem? Em que momento, querido, que você está dentro da congregação, vivendo a bênção do Senhor na direção, e você se esqueceu da presença de Deus, e você se esqueceu que o Senhor estava no barco com você? No momento que se levantou a angústia, no momento que se levantou a tristeza no casamento, no momento que a sua fábrica começou a descer, ei, noiva do Cordeiro, Ele está no barco. Só que os discípulos se esqueceram. Deixa eu te dar um exemplo. Saul era cheio da presença de Deus, foi ungido pastor, foi derramado sobre ele. Israel queria um rei e assim ungiram. Eu estou cheio da presença, mas em que momento no barco da vida de Saul a presença foi dormir e ele não percebeu? Deixa eu te dar outro exemplo. Sansão, um homem, um servo de Deus, ungido pelo Senhor, que foi lá e fez, mas um momento na vida de Sansão, a presença foi dormir e ele se esqueceu. Como terminou a vida de Sansão? Como terminou a vida de Saul? Não é sobre nós, amados, é sobre a presença. Não é sobre nós, amados, é sobre a presença que está em nós, enraizada dentro de nós e nos guia. Se você vier para um culto, está no barco. Se você sair de casa na direção, está no barco. Quem foi que hoje não colocou pelo menos um despertador dizendo: 6 horas é o culto,
Eu vou me arrumar para fazer uma roupa que nem ia ser rápido, porque é ela que escolhe, não sou eu. Mas se eu fosse me arrumar, demoraria. Mas tem uma programação, tem uma direção. Eu tenho que estar no culto, eu tenho que viver o culto, eu tenho que participar do culto. É culto, é culto, é servir tocando a bateria, é servir tocando o teclado, uma guitarra, está na mídia. Mas aonde está a presença? Não é sobre estar no culto, é sobre ser o culto. Estar no culto, qualquer um pode estar. Toca do teu irmão e dizes: tu estás no culto. Agora tu é o culto, você é o culto, você é a adoração. É sobre estar no culto, é sobre ser o culto a Jesus. A minha esposa conversando comigo, ela disse assim: quanto mais tu se prepara para pregar, tu não prega nada. E eu entendi isso. Não é sobre pregar, é sobre a presença. É sobre a presença. É sobre a presença. Eu já estou no barco, eu já estou na igreja, mas se a presença não estiver comigo, nada adianta. Sansão se levantou e disse: fica aqui, eu agora vou destruir eles. E quando foi envergonhado. Por quê, queridos? Porque quem foi Sansão, não foi o Senhor. Nas tuas causas não pode ir você, tem que ser o Senhor. Nas tuas lutas você não pode ir, quem tem que ir é o Senhor. Você não pode se esquecer que Ele está no barco. Você não pode se esquecer quem está no barco, ou quem você convidou para o barco. Pastor André, pessoas vêm aqui na igreja, chega aqui na frente e diz assim: eu aceito o Senhor. A gente estende a mão, ora por ela, a presença de Deus entra, mas na primeira dificuldade ela se esquece quem está no barco com ela. E aí o inimigo faz o quê? O inimigo está pronto para roubar, matar e destruir. Em que momento da sua vida, em que momento do seu barco, da trajetória do seu barco, você deixou despercebido e Jesus saiu e foi lá dormir? Em que momento da sua história você estava no culto, na igreja, cultuando, adorando, e você deixou Jesus ir dormir e não percebeu, ao ponto de se levantar um grande vento? Deixa eu te perguntar uma coisa, igreja do Senhor: cadê as línguas estranhas? Cadê os glórias? Cadê os louvores? Cadê as profecias? Cadê o derramado do Senhor? A gente está vivendo últimos dias, e o Senhor disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. Por que quando você chega no culto, o irmão já está a todo vapor, dando glória, sapateando, rodando, e você está lá parado? A presença, a presença, a presença, a presença. Os discípulos acordam, pastor André, e vão até o Senhor. Chega no Senhor e disse: mestre, 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 não te importa que a gente morra, não te importa que a gente se acabe, olha, a água está entrando, está a maior confusão. Senhor, a minha empresa, eu sou teu servo, está se acabando. Oh meu Deus, o meu casamento, eu sou teu servo, está se acabando. Acorda, não deixa eu morrer, acorda, não deixa eu morrer. Aí Jesus olha para ele e diz: percebesse que eu estou no barco? Ele sempre estava com você, meu irmão. Ele sempre estava com você, minha irmã. Ele sempre estava do seu lado. O problema é você que se esqueceu da presença. O problema é você que não deu ouvido a Ele. O problema é você que deixou de adorar. O problema é você que deixou de convidar Ele para a sua causa. Há um convite que mexe com o Senhor. Senhor, entra na minha causa. Senhor, está
está se levantando tudo, mas o Senhor está comigo. Cuida da minha vida. Oh Deus, olha, o meu casamento está assim. Cuida do meu casamento. Eu vou finalizar essa mensagem te fazendo novamente essa pergunta: para onde vai o teu barco? Será que a tua história como servo do Senhor tem um ponto? Será que você já está marcando lá: um dia eu vou morar com o meu Redentor, um dia eu vou estar no céu com o meu Senhor, um dia eu vou andar nas ruas de ouro, um dia eu verei o rio de cristal, um dia eu verei os anjos dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Ai meu Deus, pega no meu barco, Senhor. Se é para aplaudir, aplaude direito, que é para o Senhor. Você pode sair dessa casa de uma noite de ceia hoje, do mesmo jeito que você entrou, mas você pode sair dessa casa diferente. Basta você olhar no barco da sua vida e olhar aonde você deixou a presença, voltar até ela e dizer: presença, anda comigo. Você pode deixar a sua vida como está. Você pode deixar o seu barco sem direção, o leme frouxo, ele vai para onde quiser. Só deixa eu dizer uma coisa a você: não deu certo para Saul, não deu certo para Sansão, não vai dar certo para você. Ou você pode olhar para o Senhor e dizer: Senhor, a minha vida nunca foi minha, a minha casa nunca foi minha, o meu trabalho nunca foi meu, a minha fábrica nunca foi minha, a minha família nunca foi minha, nem os meus filhos nunca foram meus. Toma o leme, Jesus. Toma o leme, Jesus. Eu não sei você, querido, mas eu não quero viver a minha vida sem a presença. Eu não quero estar nos melhores lugares sem a presença. Eu não quero estar nas maiores posições sem a presença. Sem a presença eu vou ser humilhado. Sem a presença eu vou ser destruído. Sem a presença eu vou ser presa fácil na mão do inimigo, nas garras de Satanás. Sem a presença eu não sou nada mais, nada menos do que um pintinho. Mas com a presença do leão da tribo de Judá, eu sou mais do que vencedor. Ah, pastor, e por que o senhor está dizendo isso? Não sou eu, amado, é a palavra de Deus. Porque eu venci o mundo. Você também vai vencer. Pastor André, meu amado, o meu barco tem uma direção, o seu barco tem uma direção. Ainda que Satanás tenha se levantado para querer mandar onda, querer mandar temporal, querer mandar ventania, foi o Senhor que me acalmou. Foi o Senhor que acalmou o meu barco. Foi o Senhor que acalmou a tua vida. É Ele, querido. Se a luta está grande, acorda o mestre. Mas em nome de Jesus, não sai dessa casa mais. Não sai mais dessa casa vindo somente para cultuar. Venha para ser o culto. Venha para ser o culto. Que a graça e a presença do Senhor esteja sobre a vida de vocês, irmãos.